né? Então, os gregos tinham, enquanto elemento de vínculo, né, entre as polis, a sua cultura, a sua prática religiosa. E cada polis organizava a sua atividade econômica, organizava a sua estrutura política e social. Claro que elas eram muito próximas, né, com muitas semelhanças, mas elas tinham diferenças. Né? Se a gente pegar Atenas e Esparta, a gente vai ver uma diferença muito grande no propósito que cada uma dessa polis tinha. Esparta era muito voltada para a produção agrícola enquanto atividade econômica e para a atividade da guerra, né? Os exércitos, a Esparta era uma polis de guerreiros, né? Uma polis guerreira. E Atenas já era voltada mais para o comércio e estava com o principal foco dela a questão cultural, né? A produção do pensamento, da filosofia, né? E ela, portanto, vai acabar sendo o berço da democracia, que é o que nós vamos ver hoje, certo? Então, vamos lá. Atenas, a implementação da democracia em Atenas, ela vai ser colocada para se contrapor à estrutura que era colocada naquele momento. Vocês lembram lá que quando foi formada a Grécia Antiga, foram formados inicialmente lá no pré-homérico, a chegada das famílias dos genes. Então, genes. As grandes famílias, elas tinham, todas as pessoas tinham parentesco entre si. Ao longo dos tempos, alguns chefes dessas famílias passaram a exercer uma atividade de organização, de poder político. Eles foram chamados de aristói, né? Aristói seria os bem-nascidos, né? Que daí vai vir também de encontro ao termo que vai aparecer para a elite dominante, que vai ser chamada de eupátridas. Então, do governo dos aristóis, vai surgir, então, a aristocracia. Cracia, sempre quando a gente vê, é sempre nesse sentido de governo, né? Então, havia uma elite aristocrática oligárquica, ou seja, um pequeno grupo que mantinha-se no poder, né? Era uma classe de privilegiados, donos das melhores terras, donos das principais atividades econômicas e, portanto, era uma classe de elite, né? Uma classe de privilégio em detrimento ao restante da população. Bom, então o que vai acontecer? Segmentos da população, setores sociais, vão começar a se contrapor a essa política elitista, né? Então, as polis, elas vão receber muitos estrangeiros, comerciantes, né, escravos, camponeses, né? Todo esse segmento social fazia parte da estrutura da organização da Grécia, de maneira geral, né? Sobretudo de Atenas, que é o que nós estamos falando. E aí, esses grupos vão começar a meio que fomentar aí uma insatisfação referente a essa elite aristocrática. E aí, com o passar do tempo, vão começar a surgir, então, legislações que vão começar a trazer ganhos de cunho social, político, né, de modificações da estrutura social, que ao final, com Clístenes vai ser implementado o que a gente vai conhecer como democracia. Bom, o Clístenes, ele é considerado o pai da democracia. Porém, existem dois legisladores muito importantes aqui nesse processo, que é o Drácon e o Solon. O Drácon, ele vai fazer bastante tempo antes da implementação da democracia de Clístenes, a primeira estrutura, a primeira forma de constituição de Atenas, né? Que vão ser o conjunto de leis de cunho penal. Né? Então, ele pensava nessa questão da punição referente ao crime. Né? Então, muitas vezes, dependendo do crime, era a pena de morte a principal penalidade, por assim dizer, né? Que era aplicada aos criminosos, ou quem cometia aí alguma atividade ilícita. E o Solon, ele vai criar a eclésia. O que é a eclésia? É a assembleia, a assembleia de representatividade do povo. Né? Então, na eclésia, todas as pessoas, né, no caso os cidadãos, participam e podem debater as questões em pauta dos problemas de ordem
política, social, econômica, e ali, né, a partir desse debate, ser, né, pensado aí em que caminhos seriam colocados aí de comum acordo entre as pessoas membros. Né? Então, a eclésia vai ser criada pelo sono. E com a instituição da democracia, a eclésia vai ser o principal local de debate da esfera democrática. Tá? A palavra em si, democracia, né? Demo significa povo e cracia governo. Só que veja bem uma coisa. No processo de implementação da democracia, Atenas vai ser dividida em 10 demos. Né? Cada demos era uma instância de participação política, como se fosse bairros. Né? Então, cada bairro teria a sua instância de participação política, formando aí todo esse bojo, vamos assim dizer, de estrutura democrática. Mas, enfim, a palavra que vai consolidar aí a ideia da participação política vem nessa concepção de demo, porque em cada demo tinha o povo representativo que participava das eclésias e ali colocava, né, as suas necessidades, ali debatia e votava-se as soluções, né, para o que estava sendo colocado, e cracia o governo, como se fosse assim, governo dos distritos, governo, quem estava lá no distrito representativo? O povo. Daí vem a ideia de governo do povo. Gente, deixa eu só sair aqui um minutinho. Alguém pediu para entrar. Certo? Então, democracia. Demo, povo, né, que vem da organização, da divisão de Atenas em 10 distritos, com a participação do povo, né, de cada um dessas demas, de cada um desses segmentos, e cracia seria a forma de governar a partir de todos, né, a partir da vontade popular, por assim dizer. Clístenes, ele vai liderar, então, porque Clístenes era um legislador, né? Então ele vai começar a questionar essa ordem, ele vai colocar, ampliar aí as questões de garantias de participação popular a partir das ideias da eclésia, a partir das ideias lá dos seus precursores, que foram o Drácula e o Solon. E aí o Clístenes, quando ele vai ser considerado o pai da democracia, por quê? Porque ele vai ampliar, né, o que estava sendo colocado por esses legisladores já há um tempo. Né? Então, vamos dizer assim que ele vai ampliar, vai tornar elas de fato mais aberta à participação popular, tirando um pouco desse ranço da estrutura aristocrática de elite. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai liderar uma revolta popular contra o último tirano grego, né, de Atenas, chamado Hípias. Isso foi em 527 a.C., né? Mais ou menos em 510, ele governou de 527 a 510. Imaginar que essa revolta acontece lá em 510. Aí, o que vai acontecer? Quando eles derrubam o Hípias e aí estabelece a democracia por meio das eclésias e por meio da participação dos cidadãos, o Clístenes cria uma lei, né? Cria um mecanismo de controle à tirania que vai ser chamado de ostracismo. Então, o que foi o ostracismo? Qualquer político na condição de governante que demonstrasse ameaças ao regime democrático, essa pessoa ela seria exilada de Atenas por 10 anos. Ela não perderia o seu direito de cidadão, ela não perderia os seus direitos políticos. No entanto, ela ficaria 10 anos proibida de estar em Atenas, de estar no espaço público de Atenas. Ela não poderia ficar na cidade de Atenas. Ela teria que ir para outra polis e lá permanecer por 10 anos. Então é interessante porque ao fazer isso, essa pessoa ficar banida por 10 anos, ela perderia completamente o seu respaldo político, por assim dizer. Então, o ostracismo foi um mecanismo muito importante para combater a tirania e para fomentar a democracia. Quer falar alguma coisa, Rafa?
Não, é só interessante pensar no nome, né, nas palavras. Então, ostracismo de ostra, né? Então, a pessoa ficaria condenada a se fechar durante esse período de 10 anos, né? Exatamente, exatamente. Porque dentro da ostra a gente encontra lá a pérola, né? Que está sozinha, né? E que se forma sozinha. Então, é esse sentido mesmo, tá? Então, a ideia do Clístenes, né, com esse mecanismo, seria fortalecer as instâncias democráticas e enfraquecer qualquer possibilidade de ascensão da tirania ou da aristocracia oligárquica que até então tinha o pleno poder sobre Atenas, né? Bom, só lembrando aqui que Atenas, então, ela com o estabelecimento dessa instância democrática, a partir das demos, a partir da eclésia, a partir da participação popular, né, ela passou, então, a tirar o poder da mão dos eupátridas, que seria essa elite, né, que até então governava Atenas. Só que é o seguinte, né, nós vamos começar a conversar aqui o que é o princípio e o que é a prática, né, dessa instância democrática, e, mais que isso, a gente precisa entender como que a democracia de hoje funciona. Porque, assim, lá em Atenas, quem era considerado, todos os cidadãos poderiam participar da atividade política democrática a partir das demos, a partir da eclésia, com direito à voz e com direito a voto. E aí era-se respeitado a vontade da maioria, né? E também respeitado a minoria dentro da sua prerrogativa de direito, né? Então, veja bem, quem é que poderia participar, então, da democracia ateniense? Todos os cidadãos livres. E quem eram os cidadãos? Os homens maiores de 21 anos, nascidos em Atenas, com pai e mãe atenienses. Então, o que acontece? 10% da população de Atenas tinha, na verdade, direito de participação e era, portanto, considerado cidadão. Então, todos os cidadãos participavam das decisões. No entanto, essa condição de cidadão não era garantida a todas as pessoas que moravam em Atenas. Se a gente pensar hoje, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu perguntar assim para vocês, quem são os cidadãos na nossa sociedade hoje? Mas veja bem uma coisa. Todo mundo, quando nasce, já tem garantido na Constituição brasileira seus direitos, né? E o primeiro direito que a gente tem, que é inalienável, é o direito à vida, né? Então, você nasce, você já tem garantido, né, enquanto cidadã, os seus direitos. Um deles é o direito à vida. Aí, depois, direito à educação. Aí, depois, direito... quando você direito de participação política e assim sucessivamente, né? Então, cidadão e cidadã é todo mundo, né? Cada qual resguardado, né, dentro das suas garantias de direito. Já em Atenas, nem todo mundo pode participar. Não, a gente vai chegar lá. Todo mundo pode participar, é que só tem uma regrinha, né? Tem uma, como é que eu vou dizer assim? Tem uma regra para a gente poder seguir, né? Mas todos podem participar da democracia, né? A gente chega lá já já. Deu para entender isso, pessoal? Então, em Atenas, no final das contas, a concepção de cidadão estava restrita aos homens maiores de 21 anos, com pai e mãe ateniense. Então, se a pessoa fosse homem, maior de 21 anos, nascido em Atenas, mas a mãe ou o pai fosse estrangeiro, ele já não era considerado cidadão e, portanto, não tinha direito de participação política. Somente o neto poderia ser cidadão se o pai se casasse depois com uma ateniense. E aí eles seriam pai e mãe atenienses de uma criança que iria nascer e que viraria cidadão no futuro. Certo? Então, por que eles faziam isso? Que era para poder, né, restringir o controle de Atenas para os próprios, né, nascidos natos de Atenas, certo? Então, só para retomar aqui, o local de participação popular, democrático de Atenas era a eclésia, né, ou a Assembleia do Povo. Então, ela acontecia na Ágora, era um local aberto, né, como se fosse um anfiteatro aberto,
E ali eles faziam os debates, a participação política, e todos poderiam levantar a mão, votar, direito de voz, direito de voz e voto. Mas somente esse segmento que fazia parte. No entanto, essa concepção de participação popular de todos é a essência da democracia que nós carregamos até hoje. Tá? O que é a democracia? Seria todos terem os mesmos direitos de participação política, né, de escolha, de direitos e tudo mais. Né? Então, o Código Brasileiro, no seu artigo, no primeiro artigo, acho que é no artigo 5º, né, Rafa? Ajuda a lembrar aí. Ele fala, todos os brasileiros são iguais perante a lei. Né? Então, não há essa distinção. Você nasceu, é a primeira frase da Constituição. É a primeira frase da Constituição, né? Todos os brasileiros e brasileiras são iguais perante a lei, certo? Essa é a condição básica de cidadão, que no final das contas aqui em Atenas estava restrita aos sons de 21 anos de pai e mãe atenienses. Quer falar alguma coisa sobre isso, Rafa? Não, só uma curiosidade, assim, estima-se que Atenas, nesse período, tinha uma média de 400 mil habitantes. Então, considerando esse percentual de 10%, 40 mil faziam parte da eclésia. Então, 40 mil decidiam o destino da cidade. É um número razoável, assim, considerando que a gente está falando de quase 1.500 anos atrás, 2.500 anos atrás. Então, organizar essa participação toda. Claro que não havia só a eclésia. A eclésia era composta por essa maioria de 40 mil, mas depois tinha os outros órgãos que foram sendo divididos de acordo com as necessidades. A bulê, principalmente, que foi criada pelo Solo. Outra curiosidade rapidinho, Dri, é que dentro da filosofia, lá, o tripé da filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles, Sócrates e Platão eram cidadãos atenienses, porque eles eram filhos de pais atenienses e eles eram nascidos em Atenas. Sócrates, inclusive, fala-se que ele não era de família rica. Isso foi uma conquista que o Clístenes estabeleceu, porque até então, antes do Clístenes, só havia o voto censitário. Então, a participação política era limitada aos filhos das famílias ricas, né, a aristocracia. E aí, com o Clístenes, ele acaba com o voto censitário, ou seja, todos os que fazem parte dessas ceguinhas que a Adri está falando podiam participar, independente se a família era rica ou pobre. O fato de ser maior de 21 anos, homem, e filho de pais atenienses, garantia a participação política. Agora, o Aristóteles, que é o terceiro, foi aluno do Platão, ele não é ateniense, ele nasceu numa outra cidadezinha chamada Estagira. Então, ele vai para Atenas para ter aula, pagar por essas aulas com o Platão. Mas ele não era ateniense, ou seja, ele sabia, ele estudava, ele escreveu livros sobre política, mas ele não podia participar ativamente da política de Atenas. Exatamente. Bem interessante, né? Ó, então, indo no bojo aí do que o Rafa falou, quem está excluído dessa condição de cidadão, né? As mulheres, mais para frente um pouquinho nós vamos falar delas, é bem interessante a gente ver a questão de como as mulheres eram vistas pela sociedade ateniense e também pela sociedade espartana, há uma diferença, né? Mas, a grosso modo, as mulheres, na Grécia Antiga, elas eram discriminadas e colocadas numa condição de subjugadas, né? No entanto, em Esparta, elas tinham uma participação um pouco melhor, por assim dizer, né? Ela tinha um papel na sociedade, um papel muito importante, e elas tinham uma certa valorização. Se comparar com Atenas, Esparta tinha uma visão muito melhor sobre a questão das mulheres. Então, estava fora, não eram considerados cidadãos as mulheres, os estrangeiros, que eram os betecos, em Atenas, os escravos, né? Eles eram totalmente excluídos, certo? Então, é o que a gente já tinha falado aqui dos 10% da população e que o Rafa bem colocou aqui um dado em termos de número, né? Quer dizer, organizar 40 mil pessoas para participar do pleito eleitoral lá no século V antes de Cristo foi fenomenal. E mais do que isso, né? Foi um grande salto no sentido que até então o poder estava na mão de uma aristocracia, de um pequeno grupo, né, que decidia todos de uma maneira arbitrária. Tanto é que ele vai falar, a gente vai derrubar o último tirano, nós vamos estabelecer um mecanismo de poder onde que a tirania não vai mais acontecer. Então, a Grécia vinha numa estrutura de tirano, né, antes de abuso do poder, né, de uma única classe de segmento social poder usufruir desses privilégios. Então, quer dizer, 10% da população passar a poder participar das decisões foi uma coisa fantástica conquistada
por esses legisladores e pelos cidadãos de maneira geral, que passaram, então, a ter essa participação muito importante. Lógico que, evidentemente, que a aristocracia, o grupo de elite e tal, vai continuar tendo muito poder ainda, né? Mas esse poder vai ter que ser dividido, vai ter que ser negociado, vai ter que ser feito toda, né, uma questão aí de uma de uma de colocar em prática o que a gente entende por política, no sentido de uma movimentação de debates, de discussões, de disputas, né? Porque a política, a essência dela, principalmente nesse viés democrático, é a disputa. Né? Então, o que é a disputa política? Eu tenho uma ideia, né? O grupo tal tem uma ideia, o outro grupo tem outra ideia antagônica. O que a gente faz? A gente vai para o debate. E aí, nesse debate, as pessoas vão se colocar, as pessoas vão colocar seus argumentos, as pessoas vão tentar convencer as pessoas sobre a sua ideia. E aí, ao final, o que a gente faz? A gente vota. E aí, quem precisa ganhar com 100% dos votos, isso também foi estabelecido pelos gregos, que é fantástico. Eu não preciso ter aprovação unânime, não preciso ter 100%, mas eu preciso que a maioria concorde. A maioria concordando, né, nós vamos fazer a vontade da maioria, na qual a minoria ela vai, né, então, aceitar esse processo democrático, né, e ela vai aceitar a sua derrota. É o que acontece hoje, né? Então, rola as eleições, nós escolhemos um candidato, e aí muitas vezes o nosso candidato ganha, a gente fica super feliz, ou às vezes ele perde. E quando ele perde, a gente tem que aceitar que o outro, né? A outra ideia, a outra proposta, passa a ser a governança. E a gente isso é democracia, a gente saber respeitar essa instância. Tá? Isso foi muito bem colocado pelos gregos lá atrás, né, nessa estrutura de organização política. Bom, agora eu vou falar rapidinho aqui das mulheres. As mulheres na Grécia Antiga. Então, vamos falar de Esparta. Todo mundo já sabe, todo mundo conhece que Esparta era uma cidade-estado muito característica pela sua organização militar. A coisa mais importante para a sociedade espartana era a atividade militar, era a formação dos seus guerreiros, que deveriam ser bravos guerreiros. Esses guerreiros, eles eram formados, eles saíam da tutela das suas famílias lá pelos entre 7 e 9 anos, passavam para a tutela do Estado e ali o Estado dava a eles uma formação militar. E eles tinham que ficar prestando serviços a Esparta nesse aspecto, nesse ponto de vista militar, até os 30 anos. E depois dos 30 anos, eles poderiam participar, ter a sua propriedade, né, poder fazer outras atividades, mas sempre que necessário fosse, né, os espartanos eles estariam ali preparados para poder lutar e guerrear em nome, né, da sua cidade-estado, da sua polis. E aí vamos ver, né? E as mulheres aqui, como que elas eram vistas? Diante desse caráter militar, o que os espartanos acreditavam? Que as mulheres também precisavam ter um preparo físico, elas também precisavam ser formadas com essa aptidão guerreira. Por quê? Porque eles, como as mulheres que iam gerar e iam dar a vida, eles acreditavam que se elas fossem preparadas militarmente, se tornar fisicamente fortes, elas dariam filhos, né, também fortes. Elas produziriam indivíduos aptos e fortes. Então, diante dessa primeira e importante colocação, o que acontece? Elas participavam dos jogos, né? Elas praticavam esportes, elas sabiam lutar, e elas também, diante dessa importância que tinha aí em relação a ser preparada para ser forte e tudo mais, elas também poderiam controlar as finanças domésticas, elas podiam participar das reuniões públicas, né? Das reuniões de decisões políticas. No entanto, elas não tinham direito a voto, mas elas tinham direito a voz. Isso já era extremamente importante. Então, a participação das mulheres em Esparta, em relação à questão política que nós estamos falando, ela era uma participação muito melhor do que da participação das atenienses, que a gente já vai ver já já. Embora elas não pudessem ter direito a voto, mas só o fato delas terem direito à voz já era extremamente importante e significativa a participação das espartanas nessa realidade política. Agora, Atenas. Bom, Atenas. As mulheres de Atenas, elas já eram educadas para ser dóceis e reservadas ao mundo doméstico.
Portanto, elas eram subjugadas ao seu pai e o pai escolhia com quem ela iria casar. A partir do momento que ela se casasse, ela ficaria sob tutela, ela ficaria subjugada a seu marido. Né? Então, qual que era o destino das mulheres atenianas? O matrimônio, a subserviência, ou seja, né, estar sempre ali submissa, né, e o seu destino totalmente vinculado aos interesses do seu marido. Né? Então, ela não tinha, ela estava renegada, então, cuidar da casa, dos afazeres domésticos, gerar os filhos, né, e estar ali sempre subserviente, né, sempre submissa. E aí, o que acontece? Diante dessa visão, as mulheres em Atenas não tinham direito a participar da eclésia, porque elas não tinham, porque elas eram consideradas inaptas para esse tipo de coisa. É como se elas fossem, para eles, era como se elas fossem, como é que eu vou dizer assim, despreparadas, incapazes, melhor a palavra, incapazes de ter, de constituir uma participação ou uma consciência para poder participar dessas assembleias. É como se elas fossem incapazes e, portanto, inaptas para participar. Então, a elas era renegado só esse mundo. Né? Então, era extremamente injusto a forma que elas eram colocadas. Né? Rafa, mais alguma coisa que você quer falar aqui da Grécia? Porque agora eu vou dar uma faladinha do Brasil, aí eu vou colocar aquele vídeo que a gente falou, e aí, se der tempo, eu ponho a Mulheres de Atenas do Chico. Só uma curiosidade também, no período de Sócrates, que era Clístenes legislador, tem um período em que a Atenas passa por um processo de baixa natalidade, e há um certo incentivo na legislação que dá margens para o não cumprimento da monogamia e para um incentivo à poligamia. Então, existe uma ideia de que Sócrates tenha tido duas mulheres a fim de cumprir essa orientação aí dos legisladores. Você vê, né? É uma coisa mais irônica do mundo a gente pensar que Atena, o berço da filosofia, do conhecimento, da democracia, de todo esse pensamento tão inovador, grandioso e que marcou a história da humanidade, está presente na humanidade até hoje, eles tinham essa visão tão limitada, né, sobre a questão feminina, né, da mulher, e você vê que é algo milenar, né, porque até hoje, nós estamos aqui no século XXI, vivenciando isso. Existiam algumas exceções, né? O Sócrates ele chegou a ter como tutoras também duas pensadoras, a Diotima de Mantineia e uma outra, mas assim eram exceções. Né? E aí você falou do Brasil, só a título também de curiosidade, o voto feminino ele vai ser autorizado na Constituição de 32 e vai se efetivar em 34. Né? Isso como direito para as mulheres viúvas e solteiras. As casadas ainda precisavam contar com uma autorização dos maridos para poder votar em 1934, hein? A idade, pelo menos, das minhas avós e tal. Pois é, exatamente. É muito irônico, né? A gente pensar que esse universo sobre esse pensamento em relação às mulheres, ele não muda, né? Ele se propaga de maneiras diferentes, mas ele ainda se coloca dessa mesma maneira, né? Claro que hoje salva as devidas diferenças e proporções, mas os problemas da discriminação sobre a mulher, ele é o mesmo, né? Sempre colocando as mulheres de uma maneira inferior, sempre colocando as mulheres para serem submissas, para poderem estar colocada a esse universo doméstico, com todas as tarefas de casa, né? Parece que a responsabilidade, né, continua e é ainda das mulheres, fica a cargo delas, né? Toda a estrutura da organização da casa, né, dos afazeres domésticos, da própria educação dos filhos, né? Então é muito interessante a gente ver que era essa forma que as atenienses viviam, e as atenienses viveram isso no século V a.C., quer dizer, a gente já está em 2020, né? E a gente carrega isso ainda enquanto mentalidade social, infelizmente, tá bom? Mas assim, então só recapitulando aqui, as mulheres de Esparta tinham uma valorização melhor em relação à questão de formar, que elas fossem melhor preparadas para poder ter filhos mais aptos, e por isso elas tinham
participação importante nas assembleias, com direito à voz. Elas poderiam participar, fazer o controle das finanças. Então, quando o marido ia para a guerra, quem ficava responsável em organizar a estrutura finança ou toda a atividade econômica da família eram as mulheres, né? Já em Atenas, não. Em Atenas, as mulheres elas não tinham, e quando acontecia delas ficarem viúvas, o homem mais próximo da família que assumia. Muitas vezes ela voltava para a tutela do seu pai, mas nunca elas poderiam assumir diretamente, né, os interesses ali da família. É isso. Bom, aí no Brasil, a gente tem a democracia, né, o Estado Democrático de Direito, que vem a ser isso, né? Consiste em termos do exercício do poder estatal, né, a gente poder ter a participação dentro da escolha da organização do Estado, de forma direta ou indiretamente. E aí, a principal marca da democracia, do regime democrático de direito, é a universalidade do voto, né? Então, no Brasil, nós temos o voto universal, ou o sufrágio universal. O que significa isso? Que todos têm direito ao voto. E esse voto é secreto. Por quê, gente? Lá atrás, na República Velha, que ela durou de 1889 até 1930, o voto ele era aberto. Então, a pessoa, quando ela chegava lá na cabine para votar, ela tinha que falar em quem ela estava votando. Então, ela falava, eu vou votar no seu Manuel. Ela tinha que falar. Por quê? Porque naquele momento havia um controle rígido dos coronéis, dos donos de fazendas sobre os eleitores. E aí eram esses homens, e aí vem a política do coronelismo, né, que seria esses homens de poder que mantinham a estrutura eleitoral, interesses. É o voto de cabresto? É o voto de cabresto, né? Subjugando os seus empregados. Então, além do voto ser direcionado pelo coronel, ele ainda tinha, na hora que chegava lá, ele tinha que falar em quem ele estava votando, ele era aberto. Então, no Brasil, desde a Constituição de 1988, porque o Brasil teve várias constituições, mas não cabe aqui a gente explicar, porque isso é longo, a gente vê isso em outros momentos, lá na terceira série a gente vai falar muito sobre isso, né? Essa evolução aí da Constituição. Então, o que é a Constituição? É a lei máxima que rege e que organiza um país. São as leis que normatizam a estrutura da sociedade como um todo. Então, desde a nossa Constituição de 1988, nós temos a garantia do voto universal, ou seja, todos têm direito, e ele é secreto. Então, eu entro lá para votar, eu voto, eu posso ter falado que eu vou votar no Beltrano. Na hora que eu chego lá para votar, eu posso até mudar e isso morre comigo, né? Esse é o voto secreto. E aí vem a predominância do que eu acabei de falar, que eu falei lá atrás com a Grécia Antiga, né? Sempre vai valer a vontade da maioria. Então, quando a gente tem a eleição, normalmente tem que ter a maioria dos votos válidos. Então, sei lá, aí vai lá, o candidato X é eleito com 42% dos votos válidos. O segundo lugar, o cara teve 34%, o outro teve 20%, entende? Então, assim, sempre a eleição vai valer, né, vai ter a validade, né, o candidato será eleito a partir do momento que ele tiver a maioria dos votos e sempre há necessidade que se respeite as minorias, né, ou seja, que se respeite o pensamento divergente, mesmo que você tenha sido a maioria, né? Outra coisa importante do nosso regime democrático de direito é a liberdade de expressão, significa eu poder falar, poder criticar, poder me expressar da forma que eu queira, fazendo críticas ou não. Agora, importante aqui é o seguinte, se eu faço uma crítica infundada ou se eu levanto uma mentira, fake news, que a gente fala tanto, eu posso responder por isso, né? Mas se eu estou fazendo uma crítica sobre o governo atual, que eu discordo disso, discordo daquilo, eu posso fazer, isso é liberdade de expressão, né? E então, portanto, a gente tem a liberdade da comunicação. Então, os veículos de rádio, TV, jornal, tudo, né? Eles têm liberdade para colocar todas as informações e tudo mais. E aí, no Brasil, a gente também tem o pluripartidarismo, ou seja, vários partidos políticos. Então, PSDB, PT, PDPL, PMDB, DEM, aí vai embora. Bom, aí agora aqui, a gente vai voltar
no direito ao voto, conforme a Constituição que eu já falei para você, né? Então, no Brasil, o que é sufrágio universal? É o voto universal. Ele é direto e secreto e igual para todos. E aí a gente pode ter, além da instância de votação, de eleição, para escolher os cargos políticos, ela também pode acontecer em forma de plebiscito, quando se consulta a população em relação a uma pergunta, então, você é a favor do armamento? Vocês respondem sim ou não. Conforme a maioria escolher, essa resposta ela vai tornar-se lei. Referendo é quando eu tenho já uma lei e eu coloco para que as pessoas possam validar essa lei. E iniciativa popular é quando as pessoas fazem uma lei e colocam, né, ela para ser validada ou referendada pela população. Bom, o alistamento obrigatório. Aqui, Juan, que é o que eu falei para você que eu ia falar aqui. Porque é o seguinte, todos são cidadãos e cidadãs do Brasil assim que nascem, né? Garante o seu direito como cidadão, na qual a principal prerrogativa é que todos são iguais perante a lei. Claro que a gente sabe que uns são mais iguais, outros são menos iguais, né? Uns têm dinheiro para pagar o advogado, outros não têm dinheiro para pagar o advogado. Mas, enfim, a lei nos garante igualdade de direitos, tá? Agora, veja bem uma coisa. Para você poder participar, né, como o sufrágio universal, direito garantido a todos, existe uma regra, tá? Então, vamos lá. Para você ser eleitor no Brasil, você tem que fazer o alistamento eleitoral. Quando você faz 18 anos, você é obrigado a tirar o título de eleitor, tá? Então, maiores de 18 anos. Você fez 18 anos, você tem que ir lá e tirar o título. Aí tem aluno que vai perguntar assim, professora, mas se eu não quiser tirar o título, se eu não quiser votar, o que vai acontecer? Quando você for procurar um emprego, se arrumar um emprego, o Recursos Humanos vai falar para você trazer uma série de documentos. Entre os documentos, RG, o CPF, o título de eleitor e o comprovante das últimas eleições. E aí, se você não tiver o título e se você não tiver votado, você não tem documentos adequados para levar para você poder ser contratado pela sua empresa, tá? Então, é uma coisa associada à outra. Se você não tiver o título, se você não tiver em dia com a justiça eleitoral, ou seja, é participado dos pleitos eleitorais, das eleições, você acaba tendo problemas para você poder movimentar a sua vida como um todo, tá? Agora, o alistamento eleitoral, ele é facultativo. Então, agora, para mim, fez um barulho aqui. Teve início no século VI. Agora sim. Pelas mãos de Solon, um legislador que fez uma série de reformas. Entre elas, destacamos a Eclésia e a Bulé, duas instituições criadas por Solon que serão fundamentais para o funcionamento da democracia. Além disso, Solon determinou o fim da escravidão por dívidas. Com isso, ampliou o número de cidadãos, daqueles que poderiam participar da política. A Eclésia, a Assembleia, era definida como o conjunto dos cidadãos. E ela detinha o poder deliberativo, ou seja, era a Assembleia quem decidia. Porém, não podemos considerar que Solon criou totalmente a democracia, pois ele mantém o voto censitário, o critério por renda, o que praticamente excluía os mais pobres da participação política. Ao manter o critério do voto censitário, excluindo os mais pobres da participação política, Atenas começa a sofrer uma série de revoltas populares. Esse cenário de instabilidade política só foi resolvido pelas próximas reformas efetuadas por Clístenes. As reformas políticas de Clístenes começam com a divisão da cidade de Atenas em 10 demos, na prática 10 bairros, e essa divisão serviu para compor a Bulé. A Bulé, criada por Solon, passava a ser composta por 50 membros de cada demo, totalizando 500 membros. Contudo, não era a Bulé quem decidia. Quem decidia era a Eclésia, a Assembleia, também criada por Solon e composta por todos os cidadãos. Mas a grande mudança proposta por Clístenes, talvez a mais revolucionária, é o fim do critério censitário para a cidadania. Agora, quem seria cidadão em Atenas? Homem livre, nascido em Atenas, de pais atenienses livres. Uma cidadania que ampliou a participação política aos mais pobres, mas ela ainda era uma cidadania restrita quantitativamente, pois ela não se estendia às mulheres, às crianças e menores de 18 anos, aos escravos e aos estrangeiros. Com as reformas de Clístenes, Atenas passa a ter
uma cultura democrática. Essa cultura se pautava na isonomia, no princípio que dita que todo cidadão é igual perante a lei. Com isso, ricos e pobres serão tratados pela lei com igualdade, reforçando o fim do critério censitário. Além disso, a democracia se pauta em debates que antecedem a tomada de decisão. Não se deve tomar nenhuma decisão sem antes iniciar um debate. E é no debate que temos a exposição do dissenso, ou seja, das contradições. E a partir da exposição das contradições, chegaríamos à aprovação de uma proposta consensual. Portanto, para que o debate possa ser exercido de forma isonômica, é necessário ter a isegoria, ou seja, o mesmo tempo de fala aos cidadãos. A participação política era feita de forma direta, não era necessário eleger representantes. Isso por conta da escravidão. Como a escravidão era o sistema de trabalho em Atenas, o ócio era visto como o ponto fundamental para a participação na política. Tempo livre. Quanto mais escravos Atenas tinha, mais tempo livre os seus cidadãos obtinham para participar da política. E até os mais pobres, pois a partir do século V a.C., Péricles, um dos principais líderes de Atenas, propõe e consegue aprovar a criação da mistoforia, ou seja, o salário político, que passa a permitir que os mais pobres possam exercer no ócio a atividade política. Por último, cabe ressaltar a importância do tempo livre, do ócio, para a democracia ateniense, pois sem o ócio, o cidadão não teria como exercer a atividade do debate na ágora, na praça, no espaço público. Portanto, o trabalho, principalmente as atividades físicas, eram vistas como negativas, pois o trabalho ocupava o ócio, tirando do cidadão o tempo livre para a participação política. Por isso que a escravidão na democracia ateniense era algo fundamental para que ela pudesse existir, pois sem a escravidão não existiria o ócio do cidadão. Fala, que eu acho que é importante da gente considerar com relação à escravidão em Atenas. A primeira coisa, acho que é importante, a gente fez muito isso na nossa letiva do ano passado, Dri, que é distinguir a escravidão desse período, e não só de Atenas, mas a escravidão egípcia, a escravidão de outros povos primeiros, né, da escravidão negra africana, que a gente tem muito mais contato, porque nós sofremos os efeitos até hoje. Essa escravidão ateniense é uma escravidão em decorrência das guerras, principalmente, e de não pagamento de dívidas ou coisas assim. Então, é uma escravidão diferente, que é como se fosse uma punição atribuída aos vencidos de guerra, né? Não se justifica, claro, mas ela vai bem de encontro a esse propósito de democracia. Por quê? Porque para se exercer a democracia, os cidadãos precisavam ter tempo para isso, né? Principalmente quem fazia parte de alguns cargos mais que demandavam mais tempo para isso. Então, para que eles pudessem exercer essa democracia com esse tempo suficiente, aquilo que o vídeo fala como ócio, né, tivesse esse tempo suficiente livre para poder pensar as coisas públicas, era necessário que outros trabalhassem por eles. E aí entrava a função dos escravos, né, na produção da riqueza da região. E aí entra também uma outra questão, que é a questão que foi estabelecida depois pelo Péricles, que é o pagamento para as atribuições ou para as funções públicas, que até então não havia, né? Então, mesmo com todas as mudanças que o Solon propôs na legislação, mesmo assim, quem tinha esse tempo livre, esse ócio, para poder se dedicar à atividade política, eram aqueles filhos de ricos, aqueles que tinham uma condição já tranquila, economicamente falando, para poder ter esse tempo livre. E aí, com o pagamento do salário da função política, isso se expande ou isso se estende para a possibilidade de também aqueles que não eram ricos exercer. É uma crítica que a gente tem hoje, né, em relação aos salários dos políticos atuais, coisa que a gente considera, eu pessoalmente considero muito exagerada também, porque comparado ao trabalhador brasileiro é um valor muito alto que esses caras ganham,
mas também a gente não pode desconsiderar que o salário para a função política é importante exatamente porque abre a possibilidade de quem não tem condições financeiras se dedicarem à função política, porque tem uma garantia de que vão receber um salário para sobrevivência, né, pelo menos. Tinha que abaixar, mas não é o ideal acabar também. O Rafa, duas coisas acho bem importantes colocar aqui para eles e para a gente pensar também, essa concepção que nós temos hoje do ócio. Quando a gente fala, fulano está ocioso, a gente fala sempre numa tonalidade negativa, no sentido assim, de que a pessoa está vagabundeando, né? Na verdade, está ociosa, faz merda nenhuma, tal, nesse sentido. E é engraçado que lá atrás, qual era o sentido do ócio? Era justamente poder ter tempo para poder fazer política, que era uma coisa, como é que eu vou dizer, que demandava muito tempo, porque realmente demanda muito tempo. Porque você pensar os problemas, você pensar... Fazer política direito, né? Direito, né? Você pensar as soluções, você pensar, ter as contradições do debate e tudo mais. Isso tudo é moroso, né? Tanto é que, pessoal, nós tivemos 24 anos de ditadura militar, que foi de 64, né, a 84, né? O que vai acontecer? Assim que acaba a ditadura, na eleição de 88, vai ser eleito os deputados federais, vão ser eleitos e vão se formar a Assembleia Constituinte para elaborar a nova Constituição que precisava ser democrática. Né? A gente estava saindo de uma ditadura, a gente precisava de uma eleição, de uma Constituição, ou seja, um conjunto de leis que fosse de fato democrático, né? Para a gente poder deixar essa parte da história de ditadura. Então, esses deputados federais que foram eleitos em 88 ficaram 2 anos, eles foram eleitos em 86, eles ficaram 2 anos para elaborar a Constituição. Aí, a Constituição brasileira é um livro, assim, que tem vários artigos, que trata de tudo. Então, lá a gente vai falar desde a questão do direito, né, do Estado de Direito, a questão do direito civil, a questão da educação, a questão do direito ao, como é que fala? Do resguardar da criança e do adolescente, que dá origem depois ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a questão da saúde, a questão política, né? Então, isso tudo são capítulos que estão colocados lá e que tem a lei que normatiza. Então, você imagina que eles ficaram 2 anos para fazer isso. Por quê? Porque daí coloca lá um tema, coloca lá a proposta da legislação, é feito debate, é feito destaque, é feita alteração, e para cada ponto que é alterado tem que ser feita votação. Então, ponto por ponto é votado. Isso é democracia, né? Porque, por exemplo, a gente teve a Constituição de 34, ou mesmo a Constituição lá atrás, 1824, na época que o Dom Pedro virou o imperador, foi feita por 1 ou 2 pessoas. Isso não é democracia, né? A democracia, ela exige essa instância. Então, o que eu estou falando aqui? Dessa questão do ócio, né? Então, o ócio, para eles, era esse tempo para poder pensar os problemas sociais, para discutir política e pensar alternativas, e isso levava tempo. E aí precisava de dedicação exclusiva para isso. E para isso eles chamaram de ócio, né? Então, hoje a gente pensar, é o que o Rafa falou, é importante que haja salário para os legisladores, para os políticos, para os governantes, do executivo e tudo mais. A questão é o abuso do poder que tem sobre isso, né? O excesso que tem, né? Então, quer dizer, fora o salário, que é uma fortuna, o cara tem auxílio terno, tem todas as viagens pagas, o cara mora no apartamento próprio, mas tem a verba para poder pagar aluguel. Quer dizer, no final das contas, se você for ver, tudo que o deputado lá recebe, é muito exorbitante. Mas isso, na verdade, se a gente for considerar, porque mesmo com todos esses penduricalhos, a oneração para a Receita Pública é mínima. Claro que é exagerado porque é contra-exemplar, é um mau exemplo, mas não é, em número, não é prejudicial. O maior problema é que exatamente em função de esses legisladores, esses que atuam em cargos públicos, eles não terem essa leitura do bem comum, da coisa pública, que é o ideal, eles acabam por legislar em próprio favor. Então,
O maior problema não é exatamente... Representa um grupo de poder. Eles representam um grupo e a função deles passa a ser representar esse grupo. Então, tudo que eles fazem, inclusive em relação à Constituição, a criar novas leis e tudo mais, vai de encontro a esses interesses que não é um interesse público e coletivo. Esse é o maior mal, na verdade, não é nem exatamente contra-exemplar o salário alto, é contra-exemplar todos os penduricalhos, mas de maneira numérica não é o maior problema. Né? Agora, outra coisa interessante aí dessa concepção é que, como eles falam que eles precisavam ter cada vez mais escravos para poder fazer os trabalhos, seria o trabalho braçal, o trabalho de colher, né, o trabalho do comércio, o trabalho da produção, manufatureira, né, que eles produziam tudo mais, tinha que ser feito, então, por pessoas, por outras pessoas, porque a esses políticos, a essas pessoas, elas tinham que ter um tempo dedicado a isso, porque isso era o mais importante. E aí, querendo ou não, criou-se um grupo de privilégio, né, em detrimento de um grupo que era feito a trabalho. E é engraçado que, depois disso, a sociedade ela vai absorver isso daí de uma maneira gritante. Então, se a gente pegar lá na Idade Média, assim, a nobreza, depois do absolutismo no estabelecimento dos reis absolutistas, e aí depois, seguindo aí a questão da elite, do pensamento de elite, da burguesia e tal, essa ideia de que o trabalho braçal é indigno, ficou, entendeu? Então, por exemplo, por que as pessoas têm que ter empregada doméstica? Mesmo às vezes a pessoa morando numa casa pequena e tal. Não é só porque ela tem um dia corrido e é difícil associar as coisas. Muitas pessoas acabam tendo empregado doméstico em casa porque é uma questão de status, porque é indigno para ele limpar, lavar, passar, né? Então a gente carregou. Aí a gente teve um período escravocrata, que o Rafa bem lembrou, eu vou falar dessa questão. Na época da escravidão no Brasil, que é bem diferente do escravo lá de Atenas, né? Porque escravo de Atenas era uma condição social. No final das contas, ele não foi comercializado, ele não foi vendido, ele tinha que prestar serviço, né? Ele estava na condição de escravizado ali, mas, de certa forma, ele era um grupo social que também acabou tendo, né, garantias de direito. Agora, o trabalho, o escravo negro africano do século XVI, que a gente vivenciou e que é um elemento extremamente importantíssimo na formação do povo brasileiro, esse foi comercializado, essa é a grande diferença. Era um comércio, o mercantilismo era uma atividade de comércio na qual a mão de obra escravo, pegar negro lá na África, forçado, colocar na caravela, chegar aqui e vender nos mercados de escravo, rendeu fortunas. E a partir de uma condição de fenotípico, né? Que, na verdade, não tem nada a ver com a escravidão grega, que não é em função de que nasceu em tal lugar e é escravo, é em função da cor da pele que é escravo. Exatamente. Era uma questão da condição social a qual ela estava colocada sendo subjugada, porque era por dívida, porque a sua região foi dominada e ela passou. Então, ela tinha que produzir para a subsistência, tinha que produzir para o sistema. É muito diferente. Tá? Mas, assim, agora é interessante essa ideia, né? Que até hoje, assim, muitas pessoas acham que o trabalho braçal ele é indigno. É para as pessoas que são incapacitadas ou que têm uma condição intelectual mais baixa. Então, você vê que essa ideia deles, que era exatamente para pensar essa questão da importância da política, acabou sendo, ao longo da história da humanidade, distorcida de várias maneiras, né? Então, o ócio, como uma coisa de pessoas desocupadas, vagabundas e tudo mais, e a questão do trabalho escravo, pensando nessa condição de que o trabalho braçal é indigno para minha condição social. Então, eu sou nobre, a minha condição social é indigno para mim realizar um serviço doméstico. Aí coloca lá o senhor da casa grande, o senhor de engenho, a mesma coisa. E até hoje a empregada doméstica, né, ela meio que cumpre a função ideológica na mentalidade que o escravo de dentro cumpria dentro da casa grande, né? Então, para você ver como que a gente vai carregando essas questões da sociedade como ranços, né, Rafa? Como estigmas. E aí o segundo ponto que eu queria só pontuar do videozinho, que é importante também, é com relação aos 3 princípios que são já desde a Grécia Antiga, que vão continuar fazendo parte dessa condição de democracia até hoje, né?
Primeiro que essa diferença entre a nossa democracia ateniense, a gente tem um nome, né? A democracia ateniense a gente coloca como democracia direta, apesar de ser um número reduzido de pessoas que participam ativamente, só os que fazem parte da eclésia, os cidadãos, mas são todos os cidadãos que fazem parte e que discutem pontualmente todas as questões. E aqui, no nosso caso, atualmente, a nossa democracia a gente chama de representativa ou indireta. Então, nós acabamos não tomando parte de todas as discussões sobre todos os problemas políticos e sociais, a gente escolhe representantes que vão fazer isso por nós, né? Por isso dessa divisão. E aí, esses 3 princípios que são desde a Grécia, que vão chegar para nós hoje, é o que o vídeo citou, é a isegoria, a isonomia e a isocracia. Né? Iso é de igualdade, é o princípio de igualdade. Então, cracia, poder ou governo, é a igualdade de poder, ou a igualdade de governo. Ou seja, todos que fazem parte dessa condição de cidadãos têm igual poder, independente da condição econômica, independente da condição familiar, se nasceu por filho de tal, é filho daquele, não importa. Todos fazem parte da eclésia, todos têm esse mesmo poder de discussão. Junto com isso, tem a isegoria, que é a igualdade de fala. Então, independente também da condição econômica, da condição social, da condição familiar, todos tinham o direito de levantar a mão na ágora grega, todos que eram cidadãos, é claro, levantar a mão e falar sem interrupção pelo mesmo tempo. Tinha um tempo limite, claro, mas todos tinham esse direito, né? Hoje não. Hoje, se a gente faz uma visita, por exemplo, no Congresso Nacional, como cidadão, eu sou cidadão. O deputado que está no Congresso é cidadão. Mas não adianta eu levantar a mão, porque eu não vou ter direito à fala no Congresso. A minha participação se limitou à escolha de um deputado, quem eu votei, para poder falar por mim lá no Congresso. Mas eu não posso chegar no Congresso hoje, primeiro que eu vou ter um espaço reservado para ficar. Eu não posso sentar no mesmo lugar que um deputado senta. E segundo, que não adianta eu levantar a mão, que eu não vou poder ter essa fala. Então, existe essa diferença, né? Mas eu tenho o direito de fala, por exemplo, num ato público, numa manifestação. Então, nesse sentido, existe ainda uma certa igualdade. E a isonomia, que complementa e que fecha tudo isso, que é a igualdade de lei. Nomia vem do grego nomos. Então, a igualdade de lei, ou seja, a lei, tanto em relação à criação dela, como em relação à aplicação dela, ela tem que partir desse princípio de igualdade. Claro que a gente sabe que essa igualdade ela é relativizada, a Adri já colocou, né? Quem tem mais dinheiro paga por um advogado, e aí tem esse direito à garantia da lei muito mais estabelecido do que quem não tem condições financeiras, mas como princípio da Constituição, como princípio da lei, essa igualdade existe. Só um ponto que é importante a gente pensar é que essa igualdade ela também não pode ser aplicada às cegas, né? Tem um jurista intelectual brasileiro do final do século XIX, começo do século XX, que é o Rui Barbosa, muito importante, e que numa fala ele colocou exatamente isso, né? É importante tratar de maneira desigual, percebam o que eu estou falando, é importante tratar de maneira desigual, de maneira diferente, os diferentes. Porque se a gente trata os diferentes de maneira igual, a gente está mantendo, está preservando, está condicionando essa desigualdade para sempre, né? Então, a legislação ela parte de um princípio de isonomia, de todos são iguais perante a lei, mas na aplicação local, individual de cada caso, há que se o juiz ou quem faz parte desse corpo judiciário considerar essas diferenças em relação à ação que vai ser tomada. Daí se entra, por exemplo, a justificativa e a legalidade de uma cota racial, por exemplo. Por que é legal a cota racial? Por que é justo a cota racial? Porque nós partimos de condições diferentes na sociedade. Então, se eu mantenho essa ideia de igualdade para todo mundo, eu dou a mesma coisa para todo mundo. Só que aí eu mantenho essa desigualdade. A gente está aí com benefício, por conta da pandemia, esse benefício social de R$600, que agora vai ser reduzido para R$300. Ok? Por que não deve ser igual para todo mundo? Por que não pode se dar R$600 para todos os cidadãos brasileiros? Porque as condições são diferentes e não deve receber R$600 do governo uma pessoa que ganha 10 mil, 5 mil, 20 mil, 30 mil reais por mês com a função que ela faz na sociedade, né? Mas quem não tem emprego precisa. Então, eu tenho que tratar de maneira desigual os desiguais a fim de alcançar uma melhor igualdade da população. Essa isonomia, então, ela não é às cegas, ela tem que ser considerada de acordo com a situação também. É isso.
Perfeito, né? E aí vem a questão da condição feminina, né? Que a gente falou aí das mulheres de Atenas e Esparta, e esse legado histórico que as mulheres carregam dessa discriminação, né? Então, assim, quando a gente pensa em política pública para atender a condição feminina, é uma questão muito específica, né? Então, necessita ter uma diferenciação, né? Todas as minorias, na verdade, né? A gente pega, por exemplo, porque tem pessoas que criticam a lei que autorizou, que garantiu o feminicídio e de casos de morte por ser homossexual, como chama? Não é homofobia, o feminicídio e a LGBTfobia, não. Enfim, tem uma lei que está sendo para ser aprovada por isso. Por que é importante uma lei que criminaliza ainda mais quem mata a mulher ou quem mata o homossexual ou transexual? Porque quem mata uma pessoa comum, digamos, é homicídio. Mas se o homossexual, se o transexual, se a mulher é morta em casa pelo marido ou coisa do tipo, tem uma determinação específica, porque ela foi morta em função daquilo que ela é, e não em função de uma aleatoriedade de um assalto ou coisa do tipo. Não foi um assalto à mão armada, exato. Por acaso foi um latrocínio, né? Não é, foi específico. É bem interessante isso. Então, assim, a gente tem que ter essa clareza. E outra coisa importante vocês entenderem, o Rafa já deve ter explicado, o Marcelo também com certeza já deve ter falado, essa ideia da minoria. Minoria não quer dizer que é a menor parcela da população, muito pelo contrário. A minoria, muitas vezes, é a maioria da população que está em desvantagem, que está na condição de subjugado, não de poder. Tá? Então, se a gente pensar assim, as mulheres, elas são 50% da população, mais ou menos, né? Entre homens e mulheres é mais ou menos 50%, a diferença é muito pequena. Mas a gente está em desvantagem muito aquém dos homens em termos de salário, por exemplo. Você pegar mulheres na mesma formação, na mesma condição de trabalho, de ocupação, né? Se fizer uma média, as mulheres recebem 30% a menos que os homens, né? Então, embora ela seja metade da população, ela se compõe uma minoria. Por quê? Porque elas estão em desvantagem salarial, por exemplo. Uma minoria social, né? Em função da lei que não é garantida para esses grupos. É a mesma coisa dos negros. Os negros são 48% da população, entre pardos e negros. E aí, se a gente pegar a questão da escolarização, por exemplo, né, de cada... eu não esqueci, eu não lembro direito o dado, mas vamos supor, de cada 10 pessoas analfabetas, 6 são negros, pardos ou negros, uma coisa assim. População carcerária. Né? Há uma desvantagem enorme. Então, é bem isso. É necessário fazer uma lei desigual para atender esses segmentos para que eles consigam ter garantias, equidade. O que é equidade? Garantir mesmas condições. Então, por exemplo, vocês são alunos da escola pública. A escola pública tem uma série de questões, de dificuldades para oferecer para vocês uma educação de qualidade, né? Então, se a gente comparar vocês, né, com aluno que está numa escola com objetivo, etapa, tal, ele tem acesso a muito mais conteúdos, né, a uma formação escolar muito mais aprofundada, e aí na hora do vestibular é justo que vocês e eles tenham as mesmas condições, sendo que vocês não tiveram as mesmas condições, né? E aí vem a cota. Então, no caso da Unicamp, quando você vai se inscrever lá para o vestibular, você coloca que você é aluno da escola pública. Você tem, acho que 2 pontos, 10 pontos, alguma coisa assim. Você ganha um percentual. Vou imaginar que você ganha 5 pontos, tá? E isso faz muita diferença. Por quê? Porque te coloca um pouco numa condição mais igual, né? Com mais equidade. Já te dá uma partida, né? Um início, uma partida, onde você pode de fato concorrer, e aí ali você vai mostrar todo o seu potencial, e aí você vai conseguir passar no vestibular, por exemplo. Tá? Então, assim, as pessoas têm uma visão distorcida da questão da cota como se ela fosse uma coisa dada. Então, todo mundo ganhou, sabe? Você é um aluno que tem um monte de defasagem, de deficiência, de dificuldade, tá? E você ganhou uma vaga na universidade. Isso é mentira, gente. Na verdade, a cota é assim, ó. Às vezes ela é muito mais difícil, inclusive, de se entrar do que pela profissão geral. Então, vamos supor, você vai prestar um curso. Então, tem 40 vagas.
tá? Das 40 vagas, 4 vagas vão ser destinadas a aluno negro. Então, quando você, aluno negro, vai se inscrever pela cota, todo mundo que for negro, que se inscreveu, vai concorrer por essas 4 vagas. E aí, às vezes, a concorrência é muito maior. Tanto é que a média, na hora da prova, ela, às vezes, é superior à média do geral. Então, enquanto os alunos tiveram que tirar, sei lá, 8,9 para entrar, eles tiveram que tirar 9,9. A única garantia é que esses 4 vão ser negros e vão entrar na universidade. E muitas vezes, aí que tá, aí vem outra discussão, que as pessoas falam, mas aí esses são alunos negros de elite, que estudaram em escola particular. Sim, muito provavelmente vão ser alunos negros de elite que estudaram na escola particular, mas é aí que entra a representatividade. Porque vai fazer total diferença você chegar num hospital para fazer passar por um cardiologista e o seu cardiologista ser um negro, mesmo que seja um negro de elite. É uma questão da identidade. É a mesma coisa eu chegar e ser atendido por um indígena. É a mesma história, né? É uma questão da representatividade, né? É extremamente importante. O Luiz, que fez a nossa eletiva ano passado, professor de capoeira, ele trabalhou muito isso, de uma maneira muito bacana, falando do filme do Pantera Negra, né? Que ele foi assistir o Pantera Negra e que ele tava com o cabelo preso, com o dread, a camisa e tal, e aí a hora que ele chegou a assistir o filme, se sentiu super representado, a hora que ele saiu, tinha uma galera que falou, ele é o cara do filme, é igualzinho o cara do filme, quer dizer, foi a primeira vez na vida dele que ele saiu no cinema, ele é negro, e que alguém identificou ele como personagem principal. Como um herói, né? Como um herói, entendeu? É disso que a gente está falando. Então, quando se discute cota, e eu acho que cabe muito bem essa discussão quando a gente fala de democracia, é isso, né? A gente ter todo esse olhar, porque é muito mais tem muito mais coisa por dentro do que a gente imagina, né? Porque, na verdade, a tendência da sociedade é construir ideologias. O que é ideologia? São ideias dominantes que passam para a gente como verdade. Então, quando fala-se assim, você tem que fazer a diferença, você tem que conquistar os seus objetivos, né? Você tem que lutar por seus objetivos. Então, é o seguinte, realmente, também acho, desde que você tenha condição para isso. Muitas vezes a pessoa está lá numa condição de extrema pobreza, extrema miséria. Como que ela vai fazer para lutar pelos objetivos dela, do que ela quer ser, em termos de faculdade e tudo mais, se o grande desafio dela é comer, é garantir a comida dentro da casa dela, né? E é tudo muito complexo. Então, a meritocracia, ela é muito contestável, porque depende de onde você parte. Né? Então, a democracia, ela tem esse intuito. Né? Quando a gente fala em cota, a gente está falando em igualdade democrática, na verdade. Né? Eu acho que precisa olhar